Salve, salve, galera nerd! Salve, salve, galera nostálgica! Eu sou o Sérgio Carvalho, integrante mais bonito, mais cheiroso e mais gostoso do canal, só que não. Hoje tem o Washington aqui para tomar o meu lugar, com certeza. Galera, hoje a mesa não é redonda, é uma mesa quadrada e você está no podcast da Degrau. E o podcast da Degrau tem uma temática diferente. O que houve, meu filho? Não é isso não. É muita emoção, eu sei, eu tô ligado. Cara, meu amigo Washington está emocionado, como sempre. Olha, depois de anos sem gravar junto com a equipe, a gente está voltando de novo a voltar. Português bem claro. Que português bem claro. É isso aí, bem explicado. Se a professora de português tivesse viva. E pegando nessa temática de português bem indicado, eu vou apresentar a tropa, né? Esse é o WG de Saradão, o Washington, meu amigo, grande companheiro. Tem o meu sobrinho Fabiano Carvalho. Nada mais, nada menos do meu lado, já toca a bola pro algoritmo robô sem alma e sem coração. Ele é a razão da equipe, não tem sentimento, a razão do então caos. não espere muito desse rapaz. Não espere, ele não age com o coração. Ele no Mágico de Oz, ele é aquele robô que não queria coração, ele queria um cérebro maior, então tu já tira por aí. Galera, o podcast da Degrau tá com essa temática. Sabemos que o novo diretor da DC /Warner /Discovery quer rebutar o mundo dos universos dos heróis. Quem é ele, Pedro? Cara, é o James Gunn. O James Gunn, ele é o diretor que fez Guardião da Galáxia, fez Esquadrão Suicida Novo, Sim. não aquela merda do primeiro. E ele fez outros filmes também interessantes, mais fora do universo de Super-heróis. Isso. Mas ele quer fazer isso porque a gente sabe que a DC, ela é muito, no caso, bagunçada. A gente sabe muito bem, né? Confusa, vamos dizer. Confusa. Galera, uma explicação bem clara para vocês, que é o seguinte: o que vai acontecer na DC é um reboot. Reboot é começar com uma nova pegada, talvez com novos atores e novos elementos. Ele quer criar um universo novo. Antes de mais nada, eu vou explicar. Reboot é recomeçar, remake é você mudar tudo, mudar o universo, tipo, mudar o sexo dos personagens existentes, mudar tudo. Esse é o remake. E a continuação, para deixar bem claro para vocês, é quando começa, continua de onde parou, entendeu? Ele quer rebutar, mas já ficou bem claro para ele que ele quer manter algumas pessoas ali. Assim, eu tenho que dar um contexto, porque eu vou ter que falar isso. Há algum tempo a internet teve um site chamado Hollywood Reports, que ele jogou algumas notícias que ele queria fazer um reboot geral, que os atores iam ser substituídos, que o James Momoa ia virar um lobo e tudo mais disso. Depois de James Gunn, depois de um dia, o cara nem tem paz, coitado do cara, não conseguiu nem dormir, ele voltou no Twitter e explicou: não, gente, algumas coisas são verdade, algumas coisas são mentira e algumas coisas vão acontecer mesmo. Vai ter o reboot, mas não vai ser um total. Vai ser um reboot que ele vai aproveitar algumas coisas, talvez alguns atores, mas vai ser esse reboot. E a gente vai ter esse papo de se precisa mesmo de um reboot, qual a opinião nossa e tudo mais. E quais atores não poderiam ser substituídos? Eu tenho um, cada um tem um aqui. Sim. Fabiano, qual dos atores que você acha que não poderia ser substituído? Eu sei que você gosta muito do Aquaman novo. Fala aí, você curtiria aquele... O Aquaman. Porque, cara, ele é perfeito. Ele é um personagem que encaixou perfeitamente ali no visual do personagem. Pelo menos no visual que a gente tem, tipo, de desenho, quando era criança, aquele Aquaman loiro, cabelo longo, ele forte. Ele não é louro, né? Mas o cabelo dele é loiro, sim. Não, ele não é loiro, ele é puxando um pouco pro loiro. No personagem ele tá meio lourinho, não tá aquele loiro igual o desenho, cabelo bem amarelo. Mas assim, hoje eu não vejo um ator que se encaixa melhor no papel de Aquaman, no personagem, do que ele. Não tem, cara. E ele é um personagem que o público já identificou. Se você perguntar quem é o Aquaman, o público vai falar é ele. Assim como o Capitão, como o Homem de Ferro. A gente vê o ator e a gente fala que ele é o personagem. A gente então, vê mais o personagem do que o ator. Tem ator que, tipo assim, imortaliza os personagens. E no seu caso, esse Aquaman novo imortalizou. E você, Washington? Que personagem? O Batman?
Tu acha que poderia ser substituído ou não? O que você acha, meu amigo? Bem, já temos vários Batman de lá pra cá, então... O Batman é um personagem descartável, né? De fato. Mas assim, vamos colocar o Ben Affleck, que chegou arrasando, mas não é que nem o Christian Bale, que a gente tem o costume de estar observando de lá pra cá. Por exemplo, desde o Batman Begins e o último que foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, Jesus. Entendeu? Um ótimo ator. Só que vamos colocar aqui uma coisa. Vamos aproveitar o Ben Affleck. Por causa aqui dos dois filmes que ele fez, que é o Batman vs Superman e também, se eu não me engano, a Liga da Justiça, vamos acrescentar mais um pouco ele, porque assim, o estímulo de ação que ele teve em relação ao Christian Bale e ele mesmo, também vamos colocar que teve uma continuação boa. Agora, referência a substituição seria complexo, porque já temos um exemplo, aquele o Robert que fez esse primeiro Batman, que assim não foi tão agradável assim, de verdade foi um péssimo ator. Vamos colocar bem Affleck, vamos dar uma chance para esse ator, porque assim, se ele foi bom na Liga da Justiça e também no Superman vs Batman, vamos aproveitar mais um pouquinho. Se o próprio Gunn tiver uma ótima ideia em relação a um próximo filme ou também um crossover que pode colocar o próprio personagem, entendeu? Temos uma pancada de referências, gente, de verdade, de todos os quadrinhos referentes ao Batman, entendeu? Só que assim, é como muitos, assim, a gente tá vendo por aí, né? Tá morrendo. De verdade. Tá morrendo em relação ao quê? Muitos estão desistindo de estar assistindo filme de super-heróis ou até mesmo séries, entendeu? Mas ainda há uma salvação. Se relativamente eles querem, se o James Gunn quer fazer o possível de estar ressuscitando isso, mas ajudando a DC, eles vão ter que aproveitar, por exemplo, os atores que valem a pena. Eu tô colocando Ben Affleck por causa que, se o Christian Bale deu certo na época e eles não querem chamar mais, o Ben Affleck pode ser a esperança da DC em relação aos filmes do Batman. E você, meu amigo Pedro Biblioteca, algoritmo robô? Eu sou mais polêmico que eu não salvaria ninguém. Começou. Eu não salvaria ninguém. Cara, os atores... Nem o The Rock, pô. Talvez o The Rock porque ele teve uma participação boa, só que eu não salvaria ninguém. Vamos tirar o carisma do ator, né? Porque assim, a DC já tá muito bagunçada. O público vai lembrar do filme tal que ele fez. Se eles querem fazer um universo compartilhado, não vai dar certo. Porque o pessoal vai lembrar, pô, ele fez Batman vs Superman, então o Batman vs Superman tem a ligação com isso. Mas não, cara, não vai ter. Concordo. Ponto. Concordo nesse ponto. Nesse ponto eu concordo com o Pedro. Tipo, igual o pessoal falou, tem que trazer o Flash da série. Não! Esse moleque já tá marcado, já fez 9 temporadas de Flash. Agora eles vão lembrar, não, é porque na Flash, no episódio 36, ele participou disso, não pode acontecer isso no cinema. Galera, o Pedro, eu já te falei que ele não tem sentimento, né? Já falei, já deixei bem claro. E com a sua opinião forte, marcante, por ele passava a régua em geral. Todo mundo. Minha opinião, eu aproveitaria o Henry Cavill como Superman, porque depois de Christopher Reeve, eu acho que ele que vestiu aquele manto pesado aí e se adaptou melhor. Talvez o rapaz da série Smallville seria a minha segunda opção. Mas o Henry Cavill, pra mim, ele seria insubstituível. Mas como se trata de reboot, o cara quer renovar tudo, talvez, não sei, por questão financeira, também pode ser questão cachê, né? Com certeza que estão financeira. Porque, realmente, para você manter um elenco desse com os atores que já estão consagrados no papel, não é barato. Sim. Eles vão exigir o dobro, porque eles construíram um personagem. Talvez esse reboot tenha a ver mais economicamente financeiro. E porque ele quer, todos sabem aí que já vazou em vários vídeos da internet, aí, em várias narrações, ele quer montar um esquema tipo Ultimato. Ou seja, ele quer criar um universo ligado nesses 10 anos até chegar a uma guerra que vai juntar tudo. Entendeu? Ele quer apagar tudo que não deu certo e começar do zero. Só que teve muita obra boa que deu certo. A Arlequina eu acho que não seria substituída, porque ela tem um carisma gigante e James Gunn gosta dela. Assim, agora eu vou falar... Não sei se os vilões vão sofrer o mesmo impacto dos heróis. Eu acho que sim. E outra coisa, eu vou dar agora a minha opinião. Essa é a minha opinião que eu falei. Rebuta tudo, no meu ponto. Mas a minha opinião sincera do que eu tô vendo, talvez as peças vendo...
e talvez eu pense nisso. Eu acho que o Ben Affleck não vai ser mandado embora, nem o Superman, nem o Gal Gadot, nem o Aquaman. Não é o meu gosto, mas é o que eu tô vendo. Tu acha que vai manter a Vai Trindade? mandar porque eles ficaram muito popular. Eu tô vendo agora com a cabeça. É porque eles empresário, vendem, cara. não minha cabeça, que eu quero. Se o objetivo é vender, eles Isso. vendem. Isso. Se o objetivo é lucrar, eles vão botar dinheiro na banca. Só que eu já falei isso. Vai ter confusão com a maioria dos fãs falando, não, o cara referenciou o Batman vs Superman, então tá conectado. Eu já falei Sim, isso. Pedro, eu concordo contigo. Galera, mas se ele deixar bem claro, nós nerds não somos tão imbecis assim. Olha só. Tem uma galera que tem. Galera, pode ter uma referência ou outra sim, porque uma história não pode ser apagada. O Superman, ele vem de um planeta que veio explodido, o ponto fraco dele é a Kryptonita. Então, ele não vai mudar totalmente o Superman. Vai se manter a origem Não, Sérgio. da origem. O Batman é filho do Bruce, foi assassinado na frente dele, se construiu o Batman através dessa história. A Mulher Maravilha, por exemplo, o Aquaman também tem a sua história, a sua origem. Eu acho que eles podem mudar, sim, alguns atores, sim, mas origem, não vão mudar. O que eu tô falando é que os Não é? heróis... Mas tem um ponto, cara, porque é melhor, se eles querem ter sucesso, construir algo daqui a 10 anos, quem sabe lá na frente, eles têm que criar contexto. Se eles ficar sempre trocando personagem, aí bota um, aí bota outro, aí tem o Aquaman e o Jason Momoa, aí bota outro, aí não der certo, eles vão botar outro. Eles nunca vão construir algo, porque eles têm que criar, cara, em cima do personagem, em cima do ator. E se o ator encaixou no personagem, tipo aqui eu tô vendo o Aquaman foi a maior bilheteria da DC. 1.148.000.000. Então, cara, gerou muito dinheiro. Então eles têm que trabalhar em cima do que dá certo, assim como a Marvel fez. Eu acho, cara, continuar o que tá dando certo não é errado. Eles têm que continuar com aquilo que tá dando certo. E eles não são bobos, o cara pode pedir o cachê que for. Pro ator pedir um cachê, ele dá retorno. Porque se ele não der retorno, não tem como aceitar um cachê. Cara, assim. mas assim, tipo assim, só vai dar retorno se o roteiro favorecer. Mas porque se tem o ator... atores muito bons que eu já vi em filmes merda, que não vendeu. Porque o roteiro não favorecia. Eu concordo. Entendeu? Tem isso também. Mas eu Fabiano. acho mais fácil. Cara, o James Gunn é um monstro. Assim, Mas é mais Não, fácil o público comprar pelo ator em si, que vai fazer o personagem, do que pelo personagem em si. Porque, cara, o público nerd, ele conhece o personagem. Então, pra ele, de repente, talvez pouco importa o ator que vai fazer. Se ele honrar aquilo que tá nos quadrinhos... Mano, o cara vai comprar porque ele conhece. Mas quem não conhece, muitas vezes vai pelo ator. Vai assistir o Superman pelo cara, vai assistir o Aquaman pelo cara, assim como assistiu o Homem-Aranha pelo cara. O Homem-Aranha trocou... Pelos Homem-Aranha da Sony, hein? Sim. Eu volto a dizer que os Homem-Aranha da Sony que salvou aquele filme. Salvou o filme e que pena não teve muito desenvolvimento na arte. Mas, eu acho que deveriam desenvolver mais esses... Talvez fazer até uma parte 2 aí, já que sabem abrir universos paralelos, fazer um segundo filme, talvez na mão da Sony. Eu acho que daria super certo. Eu acho que A gente já conversou até sobre isso, né? acho que saber utilizar a sim. biografia também do próprio Homem-Aranha, por causa que existe a história e biografia dele. Saber utilizar o personagem de acordo com o que está sendo explicado pelo universo do Homem-Aranha. Uma vez, talvez até eu esteja falando assim, bem diferente. Mas teve uma vez, pessoal, que o próprio Stan Lee falou assim, eu vou colocar os papéis aqui. Mas aí vocês têm que seguir de acordo com como é que tá a história. Se for totalmente alterada, então a história relativamente não vai ter sentido. Entendeu? Por exemplo... Ele deixou tudo pronto. Ele deixou tudo pronto. O Stanley deixou tudo pronto. Só que assim, a maioria que tá pegando o próprio desempenho, o Pedrinho sabe. A maioria que tá pegando, por exemplo, a história em si do próprio Aranha, não estão sabendo guiar. Porque assim, tudo bem, a maioria dos filmes do Homem-Aranha são interessantes e legais. Mas o primeiro filme do Homem-Aranha foi interessante, assim, foi um auge. Porque, poxa, foi o primeiro filme dele, tudo bem. Mas também o arco da história dele foi interessante. Do 1 ao 2. O 3 só estragou por causa do Venom. Sim. O estragou do Venom, mas o restante... Mas dos personagens da DC, Pedrinho, você que tem mais conhecimentos e mais bagagem. Sim. Eles têm já tudo pronto? Sim, tem histórias que... Tem personagens pra desenvolver assim como a Marvel tem? Sim, tem, cara. Olha, só nos quadrinhos tem sagas completas que eles podem se aproveitar, cara. Só que tem um porém.
esses diretores, eles não adaptam totalmente o livro ao live action, por quê? Porque, tipo assim, porra... Porque não dá. Não, e a questão também a questão não é nem essa. A questão é que quem escreveu isso aqui foi fulano de tal. Porra, se eu fizer igual que tá aqui, os créditos vai pra ele. Então a pessoa gosta de botar a sua cara. Por isso que muitos filmes são baseados em fórmulas, entendeu? Então, se seguir a fórmula do quadrinho, vai dar tudo certo. Não desmerecendo quem escreveu. Olha, eu vou dirigir e roteirizar, eu vou dar vida nisso aqui. Mas o mérito é desse cara aqui que escreveu essa história. Isso é um arco de humildade. Se agir com essa natureza, eu acho que tem tudo para dar certo. Exatamente. Só um ponto. Eu tenho um ponto que eu penso o seguinte. A fórmula para dar certo, para DC crescer e talvez não superar a Marvel, mas chegar num nível muito grande, desenvolver os heróis, Tem poder, cara. criar Tem poder apego, pra superar, cara. É bem simples. O plantel de Eles- herói da DC, sem querer te cortar. O plantel... Já cortando. É minha mania. Sem querer te cortar, mas já te cortando, o plantel de herói da DC são muito fortes, cara. Pô, o Superman é um deus. Entendeu? Então, eles têm capacidade de passar a Marvel, sim. Só que falta dinheiro. Não, mas a fórmula, E alguém cara, que- a fórmula pro sucesso, pra eles dar certo, é fazer o que a Marvel fez. Você pega, se mantém o máximo fiel aos quadrinhos, que é o princípio, que é a base, e você acha o ator certo pra fazer o personagem. Pra criar identidade com o público, e tudo que for lançado com esse cara que deu certo, vai vender e vai faturar muito. Assim, Essa é a fórmula Na pra Ele minha, tem um na minha exemplo opinião, claro. na minha opinião, nesse ponto, é assim: se eles querem trocar os atores, o que for, é trocar e manter esses atores. Vai O ter que dá manter, certo. cara. Se for trocar, troca um que tá dando Troca certo. tudo logo de uma vez. Fez um filme. Esse foi um erro que a DC fez. Eu me lembro disso porque eu vou falar. Eu estava lá no momento que o Snyderverse estava. Então, eu vi uma coisa que a DC errou. Ele fez o primeiro filme do Superman, não fez um filme do Batman, não fez um filme do Flash. Até tem um filme agora do Flash, que não faz sentido ter o Flashpoint. Não viu o filme do Lanterna Verde. Eu não vi o filme do Caçador de Marte. Eu não vi nada disso. Eu não vi o filme da Mulher Maravilha. Pra ouvir a Liga da Justiça. O do Gavião tem? Não. Aquele que tinha um martelo, não sei. Não, teve, mas ele apareceu agora no Adão Negro. Mas assim, o que o erro foi eles fazerem um Superman, aí fazem um Batman vs Superman, que jogou lá dentro a origem do Batman, e depois, além de eu gostar desse filme, mais eu sei os erros dele, mas ele fez isso. Depois, sem apresentar os outros personagens, ele criaram uma Liga da Justiça. Correram muito. Sem desenvolver a sem história. desenvolver. A Liga da Justiça era pra ser o ultimato da DC, Não, tá era pra ligado? ser o Era primeiro Vingadores, Sérgio. Isso, os primeiros Vingadores. Vocês tinham que fazer um Batman, uma Mulher Maravilha, um Flash, um Aquaman, o que for, Depois e depois junta juntar a todos. galera. tentar conectar. Isso. Tá ligado? Você tentar Só já que o conectando problema devagar. é que eles fizeram o quê? Vamos lá, correr, um cá, porque a um lá. Marvel já tá lá na frente, já tá ganhando seus bilhões. Tá vendo o que a gente faz? Então, eles correram com tudo. Eles pularam etapas. Pularam etapa. E agora tá queimada. Já tem 10 anos. Por isso que eu falo, melhor queimar tudo logo de uma vez, tacar fogo tudo e rebutar, e começar vários filmes novos, com vilões que nunca foi apresentado. Um Superman, você pode trazer um Brainiac, que nunca foi apresentado como o primeiro vilão. O Flash, um novo Flash, uma Mulher E Maravilha. eu acho que tinha que começar a fechar, fazer isso. tinha que fechar com o Darkseid, que o Darkseid pra mim é Também. um vilão mais top da DC. Mas, gente, Mas teve uma isso nova daí, visão, por isso que isso fechou. daí Ainda tem, é ainda uma outro. fase 3. Exatamente. A gente tem que pensar na primeira Eles têm que fase. separar. Não sei se eles separam por fase também, assim Não como o sei, Marvel faz. mas assim, Não, o James Gunn, ele tem essa noção Agora- de atemporal, de montar um esquema dentro dessa cronologia. Mas ainda assim é um trabalho a longo prazo. sim, Mas é isso que ele tem que mas fazer. é isso que ele por vai isso. fazer. Por isso que a gente, quando viu o Tony Stark morrendo no final, se emocionou. Por isso que a gente viu o Ultimato naquela emoção. A gente acompanhou a história do cara. cara. A gente conheceu a história. Conheceu a história Isso deles. acontece também com Harry Potter no final, quando a gente vê aquela guerra final, ou com outros filmes que tem essa trajetória, porque o público aprendeu a fazer uma série. Exatamente. Você, quando chega no último episódio da série, tu tá batendo a cabeça pra ver que o cara vai morrer ou não. Ou seja, teve uma linha de tempo, como o Pedro Sim. acaba de falar. Sem É essa isso, linha de tempo, não isso. teve aquela emoção e também aquela curiosidade de saber o que vai acontecer adiante. Exatamente. Ou qual será o filme que vai estar representando. Porque foi isso que a Marvel fez. E também foi isso que a DC deixou de fazer ao longo desses anos. Sim,
Exatamente. A DC deixou de fazer. A Sim, DC é isso deixou que de eu fazer falei. e ultrapassou legal. E o maior problema que a Ultrapassou DC aconteceu isso foi que ela fez isso, os filmes não davam dinheiro, hoje a DC vive no vermelho, o diretor da Disney Warner tá cancelando uma porrada de coisa porque não tá dando retorno financeiro, a série do Arrow Universo não dava dinheiro nenhum, e aí agora estão correndo atrás. E eu vou falar, Marvel, tu tá fazendo a mesma coisa que a DC tá fazendo. Vai começar a cair. Já teve o pior fase agora. Eu não vi Pantera Negra ainda pra fechar, mas vou te falar, teve só 1 ou 2 filmes aí que salvou, e uma série só. Talvez Loki, na minha opinião, tem gente que curtiu. WandaVision e Loki foi uma das 2 séries que WandaVision foi bom. curti. Futuramente a gente vai Depois falar faz da essa- fase 4. Mas Futuramente. infelizmente... Mas eu só que dei um exemplo, no caso. Então eu acho que esse é o momento de fazer o quê? Rebootar, salva os atores, rebuta tudo e começa. Um novo Superman, uma nova Mulher Maravilha, talvez com os mesmos atores, talvez não. Se mudar, pra mim, beleza. Se não mudar, beleza. Mas começa uma história e cria um laço com essa galera. Comece e mantém, tá, galera? Mantém isso. Também é não vai contratar atores muito mimados, não, tipo o Flash. Flash, que tá passando por essa polêmica aí, né? E também o Smith, que recusou fazer esse segundo aí. Ah, mas aí é outro personagem, outra ideia. Então, contrate pessoas, faça um contrato de gaveta, 10 anos, ó, você vai trabalhar com a gente 10 anos, vai estar presente 10 anos. Eu aí. vou dar um exemplo que da própria DC. Existiu a série da CW, não dava dinheiro, mas ela seguiu o mesmo caminho da Marvel. Ela apresentou primeiro o Arqueiro, depois apresentou o Flash, depois apresentou a Supergirl, depois apresentou as Lendas, e por último, eles fizeram um crossover chamado Heróis vs Aliens, juntando todo mundo. O pessoal da série soube fazer isso. O pessoal do cinema não. E agora a gente tem 10 anos de nada da DC. A gente tem um público que não conhece a maioria da DC. A Marvel tá mandando literalmente em tudo. E aí você vê um Adão Negro, que é um bom filme, que não deu audiência porque não tem público. Porque o público da DC já está acostumado a levar uma pancada o tempo todo. Agora o público da Marvel está começando a apanhar. Mas ele já tem uma geração inteira. Por isso que eu falei, um reboot tem que ser feito mesmo, cara. Não adianta. Mas dá um trabalho enorme. Mas, cara, pra você Ele fazer... vai pegar tipo uma pedra totalmente não esculpida, vai tentar esculpir lá pra frente. Igual quando você constrói o vaso de barro e você tem que desmanchar ele pra começar de novo. Sim. Eles têm que fazer isso. Mas salvar alguns atores que já estão dando certo para dar continuidade no trabalho, faz esse contrato aí, Sim. dá continuidade com esse. E, cara, eles têm que selecionar ao máximo, no detalhezinho ali, atores pra encaixar no personagem. Não atores que estão hypados, que estão aí no momento. Sim. Pegar atores que se encaixam, que tem um perfil do personagem, pra fazer essa união e casar e o público comprar, entendeu? Ei, ô Pedro, então tudo isso deve acontecer no Flashpoint? Eu acho que não, no caso. Não, né? Não, porque o Flashpoint era de Disney antiga. Não, da DC antiga. Da DC, desculpa, gente. Da DC antiga. E agora a DC Discovery é outra cabeça. É outra gestão. É outra gestão. Então, Flashpoint, se vir, eu acredito que esses filmes que vão vir, vai ser aqueles filmes, se der dinheiro, É pra encher linguiça. ótimo. Se não deu em dinheiro, é mais um filme que vai ser esquecido no vento e acabou. Eu acho também outro ponto que eles podem explorar muito, que eles têm, eu acho que melhor que a Marvel, são os vilões. E a Marvel não explorou tanto os vilões. Sim. Ao longo da história e dos filmes que eles vêm lançando. Só que a DC tem muitos vilões bons pra ela explorar. Sim. Contar história, criar, chamar até atores pra... Eu só discordo de um contracenar. ponto. O Thanos, ele foi construído. Não foi. Até a Ultimato. Ele Não sempre foi. apareceu nos pós-créditos. Não aparece. O Thanos vinha misterioso, aquele cara por trás, tipo o chefão por Sim, trás sim, de tudo. sim. Ah, o Thanos, sim. O Thanos, sim. O Thanos foi construído ao longo... Mais ou menos. Pô, a DC tem muitos, cara, muitos vilões bons que dá pra explorar, dá até pro público se apaixonar pelos vilões. Sim. O que eu acho que a DC pode fazer, e isso ajudaria, seria criar outro selo, chamado selo Negro ou selo dos vilões, e botar uma linha desses vilões ali. E aí você vai cronometrando e vai mandando isso pros outros filmes. Como fizeram com o Coringa. Agora eles podem pegar esse Coringa e botar nos outros filmes, no outro universo,
e chamar aquela linha de linha dos vilões. Só vai ter filme do vilão. Esse Coringa é um exemplo claro. Esse Coringa aí, com esse novo ator aí que fez o Coringa, Sim. eu acho ele ótimo, mas como eu tava conversando com o Pedro nos bastidores, Não bate. ele já tem uma idade avançada E o e ele não Batman. vai se encaixar nessa cronologia de 10 tempos, eu acho. Mas é uma pena. Pra mim, ele foi o melhor Coringa de todos os tempos. Assim, o Coringa é um cara já adulto e o Batman é uma criança ainda. Então, quando o Batman virar Batman, o Coringa tá velhinho, de bengala, andando, Isso aí. sabe? Então não fica meio estranho. Vai ficar estranho, entendeu? A não ser se for, assim, considerado como uma realidade alternativa. Mas se fizer, hein, Pedrão, mas se eles rebutar aí, sei lá, daria pra encaixar os A única coisa que eu acho que eles podem fazer, e eu acho que o James Gunn vai aproveitar isso, vai ser pegar alguns filmes, séries, desenhos antigos, filmes e falar, isso aqui é uma terra alternativa. Porque isso na DC tem. A gente tem a Terra original e a gente tem a Terra 2, Terra 3, Terra 4, Terra 5, Terra 6, Terra 7 e Terra 8, Terra 9 e 32 terras. 52, se eu não me engano. 52, isso. Começou com 30 e pouco, depois foi para 52. Exatamente. E aí, isso é crise, é outra história, um dia eu conto. Mas, assim, é basicamente o que eu acho que pode fazer. Mas são outras realidades? Sim, são outras realidades alternativas. Então, eles podem pegar o que fizeram com o universo do Snyder e falar que é uma terra alternativa. Elas podem falar que um jogo, o Batman Arkham, é outra terra alternativa. Ou o Batman do Adam West é outra terra alternativa. Mas eu acho que não é jogo eles fazerem isso muito. Eu acho que isso tem que ser usado, tipo, um erro ou outro que dá, tipo, um ator desistir, não der pra bancar o cachê, ou acontecer uma fatalidade com alguém. Sim. E aí se eles usar sempre isso, vai ficar um negócio... Mas aí é que entra a questão. Foi igual você falou, pegar um ator e construir ele até o final. O problema é o fator sorte, né? Que o ator pode arrumar uma doença ou só se acidentar. Mas aí é uma coisa... São coisas da Mas vida. aí vai ter uma jornada pra esse ator. Ele pode começar a jornada porque muitos personagens morrem. Assim, Eles não têm uma vida longa Mas sim, eterna nos eu quadrinhos. sei, mas aí o que se faz para não acontecer o que aconteceu com o Pantera Negra? Cria-se pega ele, grava ele morrendo em alguma luta e guarda aquele arquivo ali para encaixar em um futuro roteiro. não dá pra fazer isso. A gente não existe no Mas aí no cinema. caso foi uma fatalidade. Sim. Sim. No caso foi uma fatalidade, não tem como evitar, não tem como e mudar outra coisa isso. também, o James Gunn, ele, pegando essa informação, ele postou algumas coisas no Twitter dele, falando o que ele quer. Ele já botou alguns personagens e tal, e ele botou uma coisa que os fãs da DC ficaram, que foi o Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã é um quadrinho onde o Superman tá velho, a Mulher Maravilha tá velha, o Batman tá velho, tá todo mundo velho, aí vem uma geração nova, começa a fazer merda, aí os velhos têm que voltar e dar uma moral, mostrar como os heróis do passado. Ele quer chegar nesse ponto. Aí tem que construir Tem que isso. construir tudo. isso. Imagine se do nada ele botar o Superman velho. Todo mundo velho. Aí vai ficar, mas como que aconteceu durante Mas a aí é o que trajetória eu deles? falei, Fabiano, tem o momento do reboot, tem as terras. Pode dizer que essa terra é uma terra alternativa. E no final, a última crise foi isso. Na época que a DC tinha muito quadrinho, ela tinha a mesma coisa, tinha Terra 2, Terra 8, Terra não sei o quê. O que ela fez? Ela criou um vilão chamado Anti-Monitor e fez uma mega saga, destruiu todos os universos, todas as terras e reconstruiu numa só chamada Terra Prime. E fez isso. Então, se ele juntar todos esses quadrinhos de época de televisão, de animação, de tudo, e falar só que é uma terra, e fazer uma referência, uma conexão, eles podem fazer isso. Mas já agora... Não agora, mas isso pode ser plantado. Não, mas isso aí pode ser daqui a 20 anos, quando não tiver mais criatividade, não tiver mais muito pra explorar. Sim, Pra não morrer, eles criam isso e recomeça. sim, mas é isso que eu tô falando. Agora eles têm que fazer o quê? Criar os personagens e já dar indício que tem essas terras também. Eles têm que dar indício pra isso, cara. Porque Sim. o que eu vejo muito é, tipo, acabou o filme, eles não deixam, tipo, uma dúvida, uma curiosidade para as pessoas ficarem, e o próximo? Eles acabam um, depois já vem outro, tipo, lá na frente. Se tu for ver no gibi, já uma outra edição, outra coisa, e você que não entende fica Os perdido. pós-crédito pode servir para isso. Exatamente, pode igual no... No Adão Negro. Não, no que a gente acompanhou a série, acabamos de falar. Da WandaVision? Da WandaVision, pô.
Sempre no pós-crédito a gente vê alguma coisa, a gente já ficava criando várias teorias. Sim. E o próximo episódio vai ser isso e aquilo. O Flashpoint, que pra mim é o maior erro ter feito aquele filme do Flashpoint ainda, porque é um arco muito grande para você adaptar num filme no primeiro, serviria para isso. Eles rebutariam o universo inteiro, mataria todo o universo do Snyder e continuaria fazendo o que eles estão fazendo. Não ia ter mais Superman na época, o Batman ia ter o outro Batman e não existiria Superman e nem existiria o que a gente viu. Seria com Supergirl, Batgirl e mais alguns personagens que ninguém estava se importando. Vamos ser sinceros, né, gente? Batgirl ninguém estava se importando naquele momento. Mas eles iam fazer isso. Quando chegou e eles descobriram que a Warner estava no vermelho, o Arlau chegou e começou a mudar. Trouxe um cara que sabe de quadrinho, trouxe um cara que vai mexer com os atores e fazer isso. Tanto que, provavelmente, essa semana ainda pode sair alguma informação do diretor James Gunn, dando o que ele vai fazer mesmo. Ele vai apresentar isso agora para o diretor. Provavelmente vai sair alguma informação, se sair, eu faço um vídeo explicando isso. Mas é basicamente isso, nesse ponto. Galera, vamos para as colocações finais. Por mim, mantinha alguns atores. E vocês, meus amigos? Eu já dei minha opinião. Eu acho, Também. acho que tem que rebutar tudo e vamos dar uma carta branca pro cara, que o cara sabe fazer isso. Ele já provou, fez com o Esquadrão Suicida, ótimo Esquadrão Suicida. Fez uma série do Pacificador, ótima. Dá uma carta branca pra ele, deixa ele fazer e acabou. Eu já acho que ele não deveria rebutar tudo, deveria fazer um remake, zerar tudo. Eu acho que ele deveria aproveitar quem já tá, os personagens que já tá identificado ali, o público já identificou. Os medalhões. Os medalhões, aquele que você pergunta, quem é o Aquaman? É esse ator. A pessoa olha pra ele como o Aquaman, a pessoa não olha mais pra ele como o nome do autor. Porque depois do Aquaman, os personagens que ele fez lá atrás se apagou, né? Com certeza. Nem sabe. Eu acho que eles deveriam manter essa linha de Já raciocínio, vamos manter 10 pegar o quadrinho, vai ter quadrinho. Vai de novo. Pegar o quadrinho ser a base e ser o máximo fiel, porque tem coisa que no quadrinho eles não vão conseguir reproduzir. Por causa de verba, talvez. Sim. Mas aí eles ser fiel ao máximo, pegar atores, não atores figurões, que são hypados por aí, mas pegar atores que se encaixam com o personagem, trabalhar em cima disso e vir construindo a história, pra gente viver junto com eles a jornada do herói. Que é todo o começo, as dificuldades verdade. que ele vai passar, até o momento de ascensão dele, derrotar vilão. E eles podem explorar um monte de vilão que eles têm. Sim. Então acho que eles têm que explorar tudo, mas não do zero, pegar qualquer ator, mudar tudo. Acho que ele tem que manter alguns atores que já deram certo, assim como a Marvel fez. E aí eles trabalhar em cima disso, que eu acho que eu tenho certeza que vai dar certo. Daqui a 10, 15 anos a gente vai ver o fruto Antes de disso daí. de finalizar, eu vou falar uma coisa. Meu problema não é só os atores, meu problema é a idade deles. Se os atores tiverem 30 e poucos anos, eles com 10 anos vai estar com 40 e não vai ser tão aparente isso. Olha, Pedrinho, tem que assim, corrigir. Na verdade, o Robert Downey Jr., que fez o Homem de Ferro, ele tem quase 53 anos. Sim, mas aí Entendeu? os atores já estão nesse momento agora, já estão velhos. Quando o Homem de Ferro começou, ele já tinha uma idade. Uns 40 e pouco por aí. Sim, mas aí isso é um peso, cara. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, consertar o Pedro também de novo. Tu já consertou, vamos consertar ele de novo. É o dia de consertar Bateu o de Pedro. um ladinho, agora vai bater do outro lado pra Então, consertar o Pedro. recentemente o Will Smith fez um filme com ele mesmo, mais novo. Hoje dispomos de tecnologias que conseguem envelhecer e rejuvenescer o ator. Então, Rejuvenesceu, assim. isso aí. Obrigado, meu amigo. Isso. E rejuvenesceu os atores. Então, eu acho que pode manter sim, minha opinião, concordo claramente com o Fabiano. O Pedro acha que é bom zerar tudo, entendeu? Essa é a opinião dele. Então, sem demais melongas, galera, esse foi o podcast do canal DN Degrau Nerd. Se vocês gostaram, deixa o like. E se vocês quiserem ouvir a parte 2 desse podcast, não se esqueçam de ativar o sino e deixar lá no comentário. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.